Você não nasceu endividado. É isso mesmo. Você não nasceu endividado. Se você está com problemas de dívidas, saiba que seus hábitos foi quem te colocaram nessa situação. E mesmo sem perceber, sim, foram seus hábitos que te colocaram nessa situação. A verdade é que não foram apenas boletos e salário baixo que colocaram você nessa situação. Seus hábitos financeiros foram os principais responsáveis por te colocar nas dívidas. São comportamentos diários que você faz e, claro, sem mesmo perceber quando vai olhar, dívidas. Mas hoje eu vou te mostrar 7 comportamentos que fazem você ficar no vermelho para que você evite eles, identifique esses erros e, claro, comece a evitar, comece a não fazer mais eles de vez, tá? Mas, claro, se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, pós-graduado em Educação Financeira, e para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Pois é, apesar de um pouco duro de entender, os hábitos financeiros é quem deixam as pessoas no vermelho, deixam elas endividadas. Ninguém nasceu com dívida. As dívidas elas vão sendo adquiridas por má administração financeira e por alguns hábitos que você faz, que as pessoas fazem sem mesmo perceber. São tão rotineiras que essas pessoas já acham comum, entendem? Como se fosse uma coisa comum, mas na verdade não é. Então se você quiser mudar esse panorama, quiser mudar esse problema, você já precisa fazer e evitar esses hábitos que eu vou te falar agora. Mas claro, também já me conta aqui, me diz aqui nos comentários qual é o seu maior dificuldade financeira, qual é o seu maior problema. Me conta aqui nos comentários. E o primeiro erro é gastar mais do que ganha. E o principal problema é esse, claro, gastar no limite ou além do limite, gastar mais do que você ganha. Sabe aquela sensação, depois eu pago, depois eu vejo, aquilo acaba virando uma bola de neve. Então não faz isso, não deixa para depois. Tá com problema, resolve. Problema só se resolve, só chega ao fim se você resolver. Então você deve encarar esse problema. A qualquer coisa você deve pagar na hora. Evita essa questão de pagar depois. Se você tiver com dinheiro, você adquire aquele bem, você faz aquela compra. Se você não tá, você evita. Dá um jeito, deixa para o próximo mês. Mas só gasta aquilo que está no seu limite estipulado, certo? O seu limite estipulado é gastar mais, aliás, gastar menos do que aquilo que você ganha. Sempre deve sobrar um pouquinho ao final do mês. Isso aí deve ser um padrão. Outro comportamento que te deixa endividado é usar o cartão de crédito como se fosse uma extensão do seu salário. Entenda o cartão de crédito como se ele fosse um facilitador para as suas formas de pagamento, tá? E não como uma extensão do seu salário. Entenda que o cartão de crédito, ele é, como o próprio nome diz, crédito, ou seja, empréstimo. E aquela empresa credora, ou seja, que está te emprestando aquele limite para que você possa comprar alguma coisa, ela não está te dando. Aquilo ali não é um dinheiro extra. Então, tenha muito cuidado em relação com o cartão de crédito. E se você paga o mínimo da fatura, aí é um problema, tá? A fatura do cartão de crédito, aliás, o cartão de crédito em geral, ele tem juros muito abusivos, é muito acima, é uma das piores taxas, uma das maiores taxas de juros, então evita ao máximo pagar o mínimo da sua fatura, tá? Pois isso vai gerar juros exorbitantes e você evitando, com certeza, é um passo fundamental para você nunca mais se endividar, então paga completo. Outro erro bem comum é não ter controle sobre os seus gastos. Você sabe exatamente quanto que você gasta por mês? A maioria das pessoas não sabe. E você deve saber exatamente o quanto que você ganha e também o quanto que você deve gastar. Não usar uma planilha, um aplicativo no celular ou até anotar tudo é um erro bem comum, tá? Então, é muito importante você estar anotando tudo. Tudo aquilo que você ganha, você anota. Como eu falei, pode ser em qualquer lugar. O importante é você estar anotando tudo. Então, anota aí um caderno, celular, que está sempre na palma da sua mão. Mas é importante você anotar exatamente tudo. Tudo aquilo que você ganha, seu salário, aquela renda extra que você ganha, você também coloca aí no seu papel, anota tudo. E claro, também tudo aquilo que você vai gastar. Lembrando que sempre deve deixar um pouquinho. Mas esse é um dos maiores problemas. As pessoas não sabem para onde o dinheiro dela está indo. E saiba que para você controlar o seu dinheiro, você precisa anotar. Claro, aquelas comprinhas pequenas você nem precisa anotar tudo. Mas pelo menos essas contas básicas você deve anotar
e deixar um teto, um limite para aqueles gastos que não estão previstos. O quarto comportamento que mantém você endividado é comprar por impulso ou até mesmo por emoção. Frases como eu mereço, vou comprar, mas é só hoje. Nossa, tá barato demais, vou comprar. Esses são problemas sérios. Então esses sentimentos momentâneos, eles devem sim ser evitados, tá? Eu sei, você trabalha muito e ao final do mês, quando você recebe seu salário, você precisa, certo? Daquele um pouco de lazer, precisa sair um pouco da rotina. Todo mundo precisa. Eu não estou dizendo que você não deve sair da rotina, mas você deve diminuir esses gastos, certo? Esses gastos supérfluos, esses gastos que podem ser considerados desnecessários. Se você continuar nessa, eu recebi, eu trabalho tanto, eu vou comprar isso, eu vou gastar, eu vou sair. Se você continuar com essa pegada, você nunca vai sair das dívidas. Sempre que sobrar algum dinheiro, você vai dar um jeito e você, como você merece, você vai terminar gastando. Então tem exatamente controle sobre isso. Esse é um dos pilares também, você evitar comprar por impulso, evitar comprar por emoção. Esse é um dos pilares para você se dar bem e deixar de ser endividado. O quinto erro que mantém as pessoas endividadas é não ter uma reserva de emergência. Entenda a reserva de emergência como se fosse um dinheiro com liquidez imediata que você deixa ele no cantinho ali, tá? Claro, ele pode ficar rendendo em um banco digital, por exemplo, mas sempre que você precisar, que tiver algum imprevisto, tá? Não é para fazer compras, é para imprevistos. Você tem seu carro, furou o pneu, precisa trocar uma peça, você vai lá e faz esse conserto. A reserva de emergência é para essas coisas, para as emergências, tá? Aconteceu algum problema em casa, queimou um fio, queimou um chuveiro, você vai lá e faz essa troca. Ou seja, é reserva de emergência, são para emergências, para coisas que não estavam previstas. Então, é aconselhado todo mundo ter essa reserva de emergência para esses imprevistos não deixarem as pessoas endividadas. Claro, tem alguns imprevistos que dá para você tirar daquele seu orçamento mensal, mas tem outros imprevistos que eles são um pouco maiores e pode acontecer com qualquer um, e você ter aquela reserva de emergência vai ajudar demais a evitar que você entre em novas dívidas. O sexto erro é querer ostentar ou copiar o padrão de vida de outras pessoas. Com certeza você já viu muitas pessoas tentarem copiar a vida de outras pessoas. Podemos chamar de dublê de rico, que é aquela pessoa que quer ser rica sem ser rica, certo? Então isso aí é o famoso dublê de rico, mas você não deve dar um passo maior do que a sua perna. Se sua perna é pequena, você pode dar um passo curto, dê um passo curto. Quando você crescer, que sua perna estiver maior, mais longa, você dá um passo maior. Com certeza, esse é um dos problemas bem comuns, certo? Esses dublês de rico. Você não vai ver aquelas pessoas ricas ostentando, mostrando coisas exorbitantes, elas não mostram, mas é justamente um hábito dos pobres. E claro, os mantém pobres e os mantém endividados. É você querer ostentar, você querer parecer para os outros uma coisa que você não é. Então, se você tem esse problema ou conhece alguém que tem esse problema, me conta aqui nos comentários quem é o dublê de rico aí que você conhece. Mas se for você que tem esse problema, já começa a evitar de vez. Isso aqui é um erro muito grande, um erro gigante e que não leva ninguém a nada. O sétimo comportamento que te mantém endividado é evitar encarar aquela realidade financeira que você tem. Muita gente prefere não olhar o extrato bancário, não olhar aquelas dívidas, não abrir a fatura e fingir que está tudo bem, mas não está. Você deve, como eu falei, para você ter um bom planejamento financeiro, você deve acompanhar os seus gastos de perto e estar observando sempre que possível os seus extratos, para onde é que está indo o seu dinheiro. Pois é, saiba que fingir não paga dívida, então você deve encarar a realidade. Algumas pessoas ficam sempre deixando para depois, ou seja, é o que a gente chama de procrastinação, que é quando você deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois, fica sempre procrastinando. Então você está com algum problema financeiro, encara ele. Anota tudo, começa anotando exatamente tudo, aquilo que você deve, aquilo que você não deve. A partir desse momento, quando você começa a estar anotando tudo, é um ponto muito essencial para você saber onde é que você deve mais, onde é que você deve menos. Como você está anotando tanto o que você deve quanto o que você ganha, você vai saber exatamente sobre aqueles seus gastos mensais. Todo mundo tem gastos mensais, isso aí é uma realidade para todo mundo. Então você vai saber aquilo que você pode cortar,
aquilo que você pode diminuir e aqueles gastos que você pode eliminar, certo? Isso mesmo. Se você não tem esse hábito de anotar, sabe que quando você começar a anotar, você vai perceber que tem muitos gastos que são realmente desnecessários. Então, por isso que eu aconselho você sempre estar anotando e sempre ter o seu caderninho em mãos, para deixar suas contas em dias e para saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Então, como fazer para mudar esse comportamento? Primeiro, tome consciência e comece anotando exatamente tudo por pelo menos 30 dias. Comece também cortando aqueles gastos que não fazem sentido com o seu momento atual. Para que você saia das dívidas, para que você comece a gastar menos, você precisa anotar e saber onde exatamente você pode cortar um pouco daquele seu dinheiro. Crie também um plano. Dívida organizada é dívida pronta para ser paga. Comece também com a reserva de emergência, nem que seja 20, 30 reais por mês, mas comece guardando esse dinheiro para aquelas possíveis emergências. Também já busque educação financeira e, claro, se inscreva aqui no canal, pois eu sou pós-graduado em educação financeira e eu estou aqui para ajudar a você a sair e enfrentar esse problema e nunca mais ficar endividado. Esses são alguns dos principais comportamentos que mantêm você, que mantêm as pessoas endividadas. Então, se você tem algum desses comportamentos, me conta aqui nos comentários. Você tem outro comportamento que te mantém endividado? Me conta aqui nos comentários que eu posso te ajudar a encarar e a sair desse problema, tá? Claro, gostou do vídeo? Deixa o like, clica para se inscrever. Eu vou deixar também duas ótimas sugestões de vídeos que estão aparecendo aqui. Clica lá e confere, eu te espero lá. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.